Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje falarei na lei do Lend-Lease, uma manobra política do presidente Roosevelt para auxiliar diretamente os seus aliados na Europa e, ao mesmo tempo, manter os Estados Unidos na neutralidade. Na primeira metade da guerra, foi vista como uma autêntica tábua de salvação para países como o Reino Unido e a União Soviética, mas o Brasil também lucraria muito com isso. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, no dia 1º de setembro de 1939, os Estados Unidos estavam ainda mergulhados num grande sentimento isolacionista e não intervencionista. Apesar do presidente Franklin Roosevelt advogar ativamente por uma mudança drástica nesse paradigma, os obstáculos eram muitos. E enquanto na Europa grandes potências se digladiavam, nos Estados Unidos o presidente Roosevelt estava de mãos completamente atadas, tanto pelo Congresso como pela sociedade americana, que viam nesse conflito apenas mais uma guerra europeia. No segundo semestre de 1940, menos de um ano após o início da guerra, a situação começou a ficar realmente feia para os aliados. A Alemanha dominava ou influenciava diretamente toda a Europa Central, a França tinha sido humilhada e derrotada, e o Reino Unido mantinha-se como o último bastião de resistência contra o avanço nazista no continente. O primeiro-ministro Winston Churchill, bem ciente do desespero da situação, enviava insistentes pedidos ao presidente Roosevelt. Roosevelt e Churchill tinham uma relação excelente. Tratavam-se mutuamente pelo primeiro nome, e algumas pessoas diziam mesmo que havia entre eles uma autêntica relação de amizade e companheirismo. Roosevelt sabia que se os britânicos caíssem, Hitler teria o caminho livre para dominar o que restava da Europa, e em parceria com o Japão e com a Itália, estender o seu domínio também pelo Mediterrâneo e pela Ásia, através dos férteis campos ucranianos e russos. Se Churchill caísse, Hitler dominaria o mundo, mas Roosevelt não podia fazer nada, nem mesmo vender armas a crédito para os ingleses. De acordo com a Lei da Neutralidade, aprovada pelo Congresso ainda nos anos 30, os Estados Unidos só podiam vender armas com pagamento à vista para nações que estivessem em guerra. Mas no segundo semestre de 1940, a Inglaterra era uma ilha cercada e isolada, sob risco imediato de invasão, com a sua economia em frangalhos, bombardeada e massacrada dia e noite pela temível Luftwaffe. Churchill não tinha dinheiro para comprar as armas de Roosevelt, e Roosevelt não podia vender essas armas a crédito, pois o Congresso americano era ainda maioritariamente isolacionista. Foi então que Roosevelt teve uma brilhante ideia. Se não posso vender a crédito, então por que não posso emprestar, recebendo como garantia de pagamento territórios e bases militares no estrangeiro? Essa manobra foi denunciada por muitos congressistas americanos, que viam nisso uma tentativa de Roosevelt de acabar com o isolacionismo dos Estados Unidos. Mas a proposta seguiu adiante, e no dia 11 de março de 1941 foi transformada em lei. Quando confrontado por jornalistas sobre essa lei, Roosevelt respondia o seguinte: se a casa do seu vizinho está pegando fogo e você não quer ou não pode ir lá ajudá-lo a combater diretamente esse incêndio, qual é o problema em você emprestar-lhe uma mangueira extra? E foi assim que, em março de 1941, 9 meses antes de entrarem diretamente na guerra, os Estados Unidos começaram a fornecer toneladas de suprimentos para os britânicos. Enviavam de tudo: comida, aviões, matérias-primas, aço, blindados, armas, munições, petróleo, material de construção, caminhões. Graças à ajuda americana, os britânicos conseguiram finalmente respirar e orientar toda a sua indústria para a guerra. Nessa época, os comunistas soviéticos e os nazistas alemães ainda eram aliados.
algo que mudaria apenas em junho de 1941, com a invasão alemã da União Soviética, conhecida como a Operação Barbarossa. A maior operação militar da história, envolvendo mais de 3 milhões de soldados alemães, romenos, húngaros e italianos. Em menos de 6 meses, os soviéticos perderam quase 2 milhões de soldados, entre mortos, feridos e capturados, e o exército alemão alcançava as portas da sua capital, Moscou. Grandes e importantes territórios como a Ucrânia e a Bielorrússia já tinham sido incorporados ao Terceiro Reich, e no final de 1941 parecia mesmo que a União Soviética cairia de forma estrondosa. E foi por isso que em 1941 os Estados Unidos começaram a enviar ajudas também para os soviéticos, inicialmente através dos britânicos, mas a partir de 1942, de forma direta, através de rotas especiais que passavam pelo Ártico, pelo atual Irã e pelo Pacífico, tudo para evitar o Atlântico e os temíveis U-boats alemães. Pelo Ártico, os americanos enviaram diretamente quase 4 milhões de toneladas de suprimentos. Pelo Irã, o chamado Corredor Persa, foram quase 4,2 milhões de toneladas. E pelo Pacífico, os Estados Unidos entregaram mais de 8,2 milhões de toneladas. Nesses comboios de suprimentos ia de tudo: comida, roupas, remédios, armas, munições, blindados, aviões e até mesmo indústrias inteiras, como foi o caso de uma fábrica de pneus construída pela Ford e transferida para a União Soviética. No total, entre 1941 e 1945, os Estados Unidos entregaram aos soviéticos mais de 400 mil jipes e caminhões, 12 mil veículos blindados, dos quais mais de 4 mil M4 Shermans, 35 mil motocicletas, 2 mil locomotivas, 11.400 aviões, dos quais 4.700 P-39 Airacobras, e mais de 4 milhões de toneladas de comida, principalmente carne enlatada, açúcar, farinha e sal, que eram distribuídas para as tropas que combatiam os alemães na frente de combate. Só para terem uma ideia da dimensão dessa ajuda, os Estados Unidos gastaram 22 milhões de toneladas de suprimentos para manterem as suas tropas operacionais na África do Norte e na Europa entre 1942 e 1945. Mas apenas para a União Soviética, nesse mesmo período, os americanos enviaram 18 milhões de toneladas de suprimentos. Ou seja, os americanos gastaram com os soviéticos quase o mesmo que gastaram com as suas próprias tropas. E os britânicos, depois da fase negra da guerra, também enviaram muitas ajudas para os soviéticos. A partir de 1943, Churchill enviou para Stalin mais de 3 mil caças Hurricane, mais de 4 mil aviões de reconhecimento e transporte, 5.200 blindados, 4 mil caminhões, 15 milhões de botas, 1.700 motocicletas, 600 conjuntos completos de radares e sonares, e milhares de canhões e armas antitanque e antiaéreas. Roosevelt e Churchill sabiam que se Hitler vencesse Stalin, todo o gigantesco poderio militar alemão seria direcionado primeiro contra o Reino Unido e depois contra os Estados Unidos. Por isso, a prioridade era garantir a sobrevivência da União Soviética e nenhuma economia foi feita nesse sentido. O soldado soviético lutou com bravura e determinação e defendeu com a sua vida cada centímetro da sua pátria. De fato, nenhum país do mundo sofreu tantas baixas como a União Soviética. Os números variam muito, mas estima-se que cerca de 25 milhões de soviéticos, entre militares e civis, morreram entre 1941 e 1945. Só para terem uma ideia do que foi essa carnificina, mais de 80% de todos os homens nascidos em 1924 morreram. Mas apesar de todo esse fervor,
Se não fosse pela ajuda material recebida dos Estados Unidos e também do Reino Unido, o resultado poderia ter sido outro. Por incrível que pareça, o Brasil também lucrou muito com o Lend-Lease. De fato, o Brasil foi o quinto país que mais ajudas recebeu através do Lend-Lease, atrás apenas do Reino Unido, da União Soviética, da França e da China, e bem à frente de países como a Holanda e a Bélgica, que estavam bem no centro do furacão da guerra. O princípio de funcionamento do Lend-Lease previa a devolução dos bens ou o pagamento dos mesmos. Mas como costumava dizer um congressista americano na época, emprestar armas é como emprestar um chiclete. Depois de usado, você já não quer mais aquilo de volta. Por isso, apesar de alguns equipamentos terem sido devolvidos, principalmente navios, grande parte do resto ficou nos países onde foram entregues. Os britânicos ainda pagaram uma pequena parte desses bens, que foram convertidos em 1945 num empréstimo praticamente sem juros para pagamento em décadas, cuja última parcela foi paga já no século XXI. No caso da União Soviética, praticamente nada foi devolvido ou pago, já que logo após a guerra instaurou-se a Guerra Fria. De modo geral, os historiadores concordam que se não fosse o Lend-Lease, todo o esforço heróico dos britânicos, que resistiram sozinhos na guerra durante meses, e todo o sangue derramado pelos soviéticos face à imparável máquina de guerra nazista, teria sido em vão.